Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja conosco em mais esse maravilhoso dia, em mais esse dia memorável que Deus nos dá a grande oportunidade de estarmos diante dele, lermos a sua palavra e discernirmos sobre ela. Bom, se temos a certeza de que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, então qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? De repente, a resposta que você possa estar imaginando é: o meu papel é de pregar, é de levar a palavra. Mas será que é somente isso? Será que o nosso papel se resume apenas a pregar o evangelho? Será que o nosso papel é somente esse? Vamos analisar um pouquinho mais aprofundadamente isso. Será que nós precisamos desempenhar um papel maior, algo a mais do que isso? Então vamos, se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar. Vamos deixar o próprio Espírito Santo tratar tudo isso conosco nesse maravilhoso dia. Amém? Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de unidade, de leitura da tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar conosco mais uma vez, para deixar definitivamente claro, Pai, para nós. Nós temos muitos parentes, Pai, pessoas amadas, eu falo por mim, pessoas que não te conhecem ainda. E o quão eu gostaria que essas pessoas pudessem ser convencidas por ti, do juízo e do pecado e da justiça. Portanto, Pai, nos ilumina para que nós possamos entender verdadeiramente o nosso papel, a nossa responsabilidade nisso. Cuida, Pai, de nós nesse momento. E que, acima de tudo, Senhor, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, se você puder, abra sua Bíblia para você acompanhar as leituras que eu vou fazer. Se você puder, abra sua Bíblia. Você vai fazer abrir a sua Bíblia. A primeira passagem está em João, capítulo 16, do versículo 8, 9, 10 e 11. Em João 16, do versículo 8 ao 11 diz: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Em Mateus, no capítulo 1, no versículo 21, a palavra de Deus diz: Ele dará a luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o mundo dos pecados. Em João 3,16, é um versículo que todos nós conhecemos. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 36, diz: Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Como todos pecaram e todos necessitam de um encontro pessoal com Cristo, pois todos nós pecamos, e destituídos nós estamos da glória de Deus. Isso é o que está escrito em Romanos 3:23. Pois todos pecaram
e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. 3:23. Nele, em Cristo, há perdão dos pecados. Em Jesus há perdão dos pecados e vida eterna. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 7, diz assim, ó, Efésios 1:7. Nele, Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso daí também está escrito em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Aqui. Você não achou na sua Bíblia ainda, está aqui na tela do seu celular, do seu computador. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, nós estamos convictos de tudo isso. Nós estamos convictos de tudo isso. Tudo isso que foi lido. Nós temos essa convicção. Nós já sabemos. E isso nos dá preocupação. Pelo menos eu sinto preocupação com alguns familiares e amigos próximos, que não tiveram esse encontro verdadeiro com Cristo. Que não tiverem esse encontro verdadeiro, que vivem na prática do pecado. E eu fico, às vezes, me questionando. Eu me questiono. Se quem convence do pecado é o Espírito Santo, qual é o meu papel, então, diante dessas pessoas que eu amo, amigos e parentes? Qual é o meu papel? O meu papel é de brigar com essas pessoas? O meu papel é de pregar o evangelho? O meu papel é de ficar acusando, apontando os pecados dela? É mostrando verdadeiramente que elas estão em pecado, que elas precisam, é confrontando o pecado, muitas das vezes discutindo com elas, apontando coisas que outrora eu fazia, que eram errados também, e que hoje eu sei que é errado, uma vez que eu estou convencido do pecado, do juízo. E esse convencimento vindo do próprio Espírito Santo me faz estar aqui diariamente pregando, trazendo a palavra, discernindo com vocês e desejando que o meu próximo também se converta, que o meu próximo também aceite a Jesus como seu e meu Salvador. Qual é o meu papel? É pregar. Vamos buscar aprofundadamente um pouco mais a resposta para essa questão? Se você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo. Ops, 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 24 e 25, Paulo, apóstolo Paulo, ele dá essa orientação ao jovem Timóteo. Olha o que está escrito aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Deve corrigir com mansidão. Na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento. Não sou eu quem convenço de nada, isso nós já sabemos. Mas nós devemos fazer as correções com mansidão, sem brigar. Aqui, ao servo do Senhor não convém
brigar, mas sim ser amável para com todos. Certo, Joyce? Eu entendi. E agora? Ó, nós devemos viver como instrumentos de Deus. Nós devemos nos ver nessa condição. Nós somos instrumentos a serem usados pelo próprio Espírito Santo para que outros encontrem a Cristo. Embora em um contexto diferente, aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 24 e 25, nós aprendemos que o servo do Senhor, motivado por uma esperança de que Deus conduza os outros ao arrependimento, ele deve instruir com mansidão os que resistem, mesmo não tendo a capacidade de promover o arrependimento de qualquer pessoa. Essa capacidade não é nossa. A experiência na ação misericordiosa de Deus é na ação dele. Ele nos leva a instruir com mansidão. Continua a pergunta: qual é o nosso papel? É instruir apenas com mansidão? É só isso? Em Efésios 5,18, a gente encontra mais instrução da Bíblia para nós. Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ó, gente, tão somente sermos cheios do Espírito Santo para que ele guie as nossas palavras e as nossas ações. Paulo, ele nos ensina que ao invés de a gente perder o autocontrole com a bebida ou com qualquer outra coisa, não só perder o autocontrole com a bebida, mas com qualquer outra coisa que nos tire do sério. Ao invés de a gente perder tempo com isso, nós devemos entregar o controle das nossas vidas ao Espírito Santo, sendo guiados e usados por ele. Então, o nosso papel, ele vai além do pregar a palavra. Ele vai além do pregar a palavra. Ele vai muito além do pregar a palavra. Por fim, qual é o nosso papel? É só pregar a palavra? É só agir com mansidão? É deixar que o Espírito Santo haja nas nossas vidas? Em Atos, no capítulo 2, do versículo 41 ao 47, nós temos mais instruções para as nossas vidas, da parte de Deus. Em Atos, capítulo 2, do 41 ao 47, diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Sobre o controle do Espírito Santo, disseminar a palavra, orar, ter bom testemunho e contribuíam para com a vida dos outros. Essas eram uma marca da igreja primitiva que vivenciavam muitas conversões. Eu pergunto,
Será que além de disseminar a palavra, de pregar a palavra, você ora? Você tem bom testemunho? Será que você contribui na vida do outro irmão de alguma forma, com um alimento, levando comida para quem precisa, levando uma roupa para quem necessita, uma sopa para quem passa fome? Será que a sua vida é um bom testemunho para que o que não é convertido ainda olhe para você e diga: eu quero ser como essa pessoa, porque ela é cheia do Espírito Santo, ao invés dela olhar para você e falar: eu quero Deus dessa pessoa, mas eu não quero ser como essa pessoa. Portanto, quando a gente fala que o poder do convencimento é do Espírito Santo, sim, é o Espírito Santo que convence. Mas também é nossa obrigação orar um pelos outros, pregar a palavra, ter bom testemunho de vida, contribuir na vida de uma outra pessoa, contribuir de alguma forma, ser luz e sal na vida de alguém. Portanto, a resposta para a pergunta que eu fiz no início, qual é o nosso papel, não seria apenas simplesmente na simplicidade de pregar a palavra, mas a nossa vida, ela deve ser o evangelho de Cristo Jesus. E quando a nossa vida resplandecer o evangelho de Cristo Jesus, nós estaremos pregando não com as nossas bocas, mas com as nossas atitudes, com a nossa vida. E isso vai ser fundamental para que a pessoa ela se convença, para que o coração da outra pessoa fique mais quebrantado, para que as escamas caiam dos ouvidos da visão dela. E então, e então ela possa ser convencida. O Espírito Santo, por fim, age em nós. E nós não temos absolutamente mérito nenhum. Nós não temos mérito nenhum. Se nós andamos em uma novidade de vida, se nós andamos em uma nova vida, é exclusivamente pela obra do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus e pela sua graça em nossas vidas, não por mérito nosso. Se hoje eu dedico parte da minha vida para pregar o Evangelho, para levar a palavra de Deus de casa em casa, é simplesmente pela misericórdia de Deus em mim. E eu não tenho parte nenhuma nessa situação. Porque o que parte de mim seria ficar em casa deitado, dormindo, assistindo filme. Mas Cristo age, o Espírito Santo age, e isso me proporciona motivação suficiente para pregar a palavra de Deus. Portanto, não vem de bom em mim, é do próprio Cristo, é do próprio Espírito Santo. Havendo em nossas vidas essas marcas, pregação da palavra, a oração, ter um bom testemunho e a contribuição na vida das outras pessoas, assim como nós vimos em Atos 2, do 41 ao 47, nós seremos verdadeiros missionários sendo usados pelo próprio Espírito Santo para a pregação da palavra. Que Jesus possa ter falado fortemente e grandiosamente conosco nesse dia, em cada um de nós, porque comigo ele falou muito. Se você puder, faz uma oração comigo. Depois eu paro aqui a gravação, você pode comentar, complementar, inclusive, se você quiser. Deixar o Espírito Santo falar através de você também. Curva o seu cabeça e ore comigo. Bondoso Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento. Sabemos, Senhor, nós sabemos verdadeiramente que o poder do convencimento não é nosso. Sabemos que o Senhor ama nos usar para a pregação do Evangelho. Portanto, Pai, capacita-nos com sabedoria, para que nós possamos levar a Tua palavra
Pois hoje, Pai, hoje nós temos a ciência, e enxergamos, nós somos cientes e enxergamos a responsabilidade que é a tua palavra, do ID. Obrigado, Santo Deus, por nos revelar isso. Cuida dos nossos parentes amados, Pai, que não conseguem ainda te enxergar como o Senhor e Salvador da vida deles. Guarda-os, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Tende misericórdia deles, Pai. Remove as escamas dos ouvidos, dos seus olhos, para que eles possam ouvir e escutar, ver e enxergar a verdade. Usa-nos, Pai, como instrumentos. Usa a vida de outros irmãos, de outras pessoas como instrumento para a tua obra redentora. Nós somos trabalhadores e estamos aqui, Pai, para trabalhar na tua obra. Cuida de nós, livra-nos do mal, do laço do passarinheiro. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, nos guarda, nos protege e ilumina. Ao que nós oramos, Pai, que acima de tudo seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Dá-nos uma excelente semana, Pai, mas principalmente o dia de hoje. Provê o pão do dia de hoje para nós, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.